Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está chegando aí no canal. Seja bem-vindo, fique à vontade. E hoje eu vou deixar uma palavra de Deus maravilhosa para a sua edificação, que se encontra na primeira epístola de João, capítulo 2, que tem como título Cristo, nosso advogado. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém, amados? E aqui eu vou deixar essa palavra poderosa para a meditação dos irmãos. Nesta manhã nós vamos fazer uma reflexão sobre essa palavra, uma introdução que fala assim: quantas pessoas você conhece? Talvez muitas, mas poucas delas marcou a tua vida. Talvez você nem lembre, porém, Jesus marcou a tua vida de um jeito que não tem como esquecer. Lembra daquele dia quando tudo estava acabado? Quando tudo estava indo mal, de mal a pior? E Jesus veio e mudou o contexto da tua vida, mudou o teu cativeiro. É porque Ele te ama. É por isso que Ele faz questão de atendê-lo. Seguir os passos de Jesus é fazer aquilo que Ele faz e ensinar com a sua vida e com a sua poderosa palavra, a palavra de Deus. 5 coisas de um discípulo de Jesus. É se arrepender dos seus pecados. Aqui ele está falando 5 exemplos, 5 coisas, 5 atitudes que o discípulo de Jesus tem que ter, tem que promover. A primeira dela é tem que nascer de novo, pois todo aquele que não tem Jesus está morto em seus pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1, 2. Segundo exemplo, o discípulo de Jesus precisa crucificar o seu eu, tomar a sua cruz e deixar o nosso desejo egoísta para cumprir a vontade do Pai. Jesus tinha um coração amoroso e se ele vive em nós, o ódio e a amargura não podem nos contaminar. Jesus tinha um coração humilde. E se ele vive em nós, o orgulho não pode, aleluia, não pode dominar as nossas vidas. Jesus tinha e tem, um coração perdoador e compreensível. E se ele vive em nós, a misericórdia deve fazer parte das nossas vidas, da nossa vida e dos nossos relacionamentos. Jesus tinha um coração desprendido e se ele vive em nós e nós nele, o egoísmo não pode predominar. Pelo contrário, devemos servir a Deus e as pessoas sem segundas intenções. Ele está falando aqui, o comentarista, que quando você for fazer o bem para quem quer que seja, qualquer pessoa na face da terra, faça de livre e espontânea vontade, faça com amor ágape, com amor que vem do alto, que vem de cima. Não faça com interesse, A gente, quando for estender uma mão, a Bíblia diz que a gente esconde a outra. Para quê? Para que as nossas
as nossas intenções, os nossos atos não seja vista pelos homens, mas só pelo Senhor que está nos céus, nosso Pai, que contempla tudo e a todos. Quando você decidir abrir mão do pecado, você está crucificando o seu eu, as suas paixões e desejos carnais e se tornando um verdadeiro discípulo de Jesus. Ele mesmo disse: quem não carregar a sua própria cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. Está escrito lá no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 27. E a terceiro exemplo que um discípulo de Jesus, um servo de Deus tem que ter em sua vida: ter Deus como prioridade em sua vida. A terceira exigência que Jesus fez aos seus discípulos é que eles deveriam colocá-lo como prioridade em suas vidas, acima de qualquer ser humano, acima de qualquer coisa. Ele está falando aqui acima de tudo. Em primeiro lugar é o primeiro mandamento. Aí entra o primeiro mandamento da palavra de Deus, que diz que o primeiro mandamento da Bíblia é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o maior amor da sua vida tem que ser Jesus. O maior amor, a paixão da sua vida, o amor, né? O seu grande amor é Deus, tem que ser Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar na vida do homem para que tudo vá bem, né? Veja o que Jesus disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 26. Isso é o primeiro mandamento de Deus. É aquilo que eu falei. Deus tem que estar acima de tudo e de todos. Deus tem que estar acima do seu carro. Deus tem que estar acima da sua casa. O amor a Deus tem que estar acima, em primeiro lugar, acima dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. Primeiro vem Deus, para que o relacionamento seja perfeito, para que o relacionamento entre o homem e Deus seja bom, seja santo. Deus tem que estar no centro da sua vida. Se Deus não ocupar o lugar de primeiro lugar na nossa vida, não tem como as coisas irem bem, né? Não tem como. É isso que ele quer falar aqui. E aqui, continuando, ele fala: ser discípulo de Jesus é ser desprendido de tudo. Essa passagem está falando do amor maior, ou seja, amor ágape. O amor ágape, ele é o amor de Deus, é o amor perfeito, porque tem o Eros, o Filia e o ágape. Tem a paixão, tem um amor pelos familiares e tem um amor por Deus. Esse amor é bem maior e é esse amor que tem que ocupar o primeiro lugar em nosso coração, o primeiro lugar em nossa vida. O amor de Deus tem que ocupar. E isso não te impede de amar as outras pessoas como o amor menor, né? Ele está falando: pois o teu melhor e maior amor deve ser de Jesus. Esse lugar na sua vida ninguém pode ocupar, só Ele, só Deus, né? 2 Timóteo capítulo 5, versículo 22 a 2 e 1 Timóteo capítulo 5 a 8, né? Fala que devemos sim cuidar da esposa, marido e filhos. Esse é o maior mandamento. Então, quando você cuida em colocar o seu amor, em colocar o seu tesouro, o seu coração em Deus, as outras coisas se tornam fáceis de lidar. É isso que ele está dizendo. O outro amor, a Bíblia diz que o primeiro amor é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo maior mandamento é amar o teu próximo. E você só vai conseguir amar o teu próximo se você se achegar a Deus, vir para perto de Deus, né? Procurar conhecer o Senhor,
né? Quando a gente procura conhecer a Deus, quem Ele é, daquilo que Ele gosta, de como agradá-lo, a gente se torna parecido com Ele, a gente se torna pessoas melhores. Jesus falou também sobre a perseguição dentro de casa e ódio por amor dele e de sua palavra. Lá está escrito em João 1,15, João 15, 18 e 19, fala do mundo e de sua cegueira. Jesus também falou da possibilidade de dar a sua vida por amor ao Evangelho. Muitos missionários estão morrendo por esta causa. Recebemos a notícia há pouco tempo, há poucos dias, que no Afeganistão existem vários missionários morrendo por amor à palavra de Deus. A Bíblia diz que isso é maravilhoso. A Bíblia diz que essas pessoas vão receber um galardão, porque está dando a sua vida pelo amor ao Evangelho, para levar a palavra de Deus a outras pessoas. Então isso mostra que a gente tem que ser desprendido, a gente tem que ficar desprendido das coisas materiais, as coisas superficiais, as coisas supérfluas, passageiras, né? A gente não tem que ficar apegado ou ficar preso nas coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo é passageira, mas a gente tem que ficar preso, né? Ligado na palavra de Deus, dar a nossa vida pela palavra de Deus. A Bíblia diz que quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, ela passa a ser não mais nossa, mas ela passa a ser de Deus, prioridade de Deus. Então, você só está entregando a Deus aquilo que lhe pertence, né? A Bíblia fala que a gente tem que morrer pelo amor ao Evangelho. Está dizendo que não é para você se matar, nem tirar a sua vida, não, nada disso. É você morrer sendo fiel à palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus quer transmitir de uma forma mais clara. É você morrer sendo fiel até o fim, em prol da palavra de Deus, pelo reino de Deus, né? Quarta lição, fala: amar a Deus acima dos bens materiais. Esse alerta ficou para nós. Jesus falou: ninguém pode servir a dois senhores, pois há de amar um e odiar o outro. Ou não tem como você ficar meio termo, ficar em cima do muro. É isso que ele quer falar. Não tem como você amar um Deus e deixar o outro de lado. Não tem como você amar Deus e amar o diabo. Amar fazer as coisas certas e amar fazer as coisas erradas. Não existe esse meio termo. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Nisso a Bíblia explica claramente que há dois caminhos. O caminho do céu, a porta é estreita, fala de renúncia, né? Fala de uma cruz para levar, fala de sacrifício. Que sacrifício é esse? É você negar os seus prazeres, as suas vontades, os seus desejos carnais. A porta é estreita e a porta larga, a Bíblia diz que é a porta do inferno. A pessoa entra com tudo, com bagagem, sem bagagem. Então, a porta que vai para o inferno, a pessoa pode tudo, né? Só não pode ir para o céu. Então, tem pessoas que dizem que servir a Deus não tem nada a ver. Pode fazer isso, pode fazer um pouquinho daquilo. E não é isso que a Bíblia nos relata. A Bíblia diz que sede santo, como teu Pai é santo. A Bíblia diz que quem for santo, se santifique mais. Fique mais puro, fique mais perto de Deus. Fique mais parecido com Deus. E quem for sujo, aqueles que vivem no pecado, continue nessa prática, já que seus corações estão endurecidos e eles não querem mudar. Então, a Bíblia relata aqui claramente que não tem como servir a dois senhores. A Bíblia está falando, está colocando Deus aqui, está intitulando, está falando que Deus é um Senhor e Ele é o Senhor, né? Não tem como servir ao Senhor dos Exércitos, que é Deus, fazendo coisas erradas. E não tem como servir ao diabo, que é Deus, com D minúsculo, fazendo coisa certa.
Quem serve a Deus tem que fazer coisas certas. Quem serve ao diabo tem que fazer coisas erradas, né? E vice-versa, não tem como misturar. Só que hoje em dia o mundo quer colocar o certo como errado e o errado como certo. Porém, a nossa bússola, o nosso ensinamento, o nosso manual, o nosso livro, nossa regra de fé é a Bíblia, porque ela é inerrante, ela não mente, ela é a verdade absoluta de Deus, então nós ficamos com ela. Amém, amados? E aqui fala, ninguém pode servir a Deus e ao diabo. Não ao amar a um e odiar o outro. Não tem como amar um e odiar o outro. Ou o outro e odiar o outro. Senhor, Mamon, Deus do dinheiro, né? Ele está falando que o Deus do dinheiro é Mamon. Mamon é um diabo, é um demônio que aprisiona as pessoas. A Bíblia diz que você pode ter dinheiro, pode ter as coisas materiais, porém você não pode colocar o seu coração nessas coisas materiais como prioridade, como tudo na sua vida. Morrer pelo bem material, não. Porque eles são passageiros, né? A Bíblia diz que a traça e o ferrugem são passageiros, são coisas perecíveis que vão ficar. O nosso tesouro tem que ser as coisas do alto, de cima, que a traça e o ferrugem não vão corroer nunca. Ter dinheiro não é pecado, o pecado é deixar Ele ser Senhor da sua vida. Marcos capítulo 10, 23, né? Quem deve reger as nossas vidas, reger os nossos passos é Jesus, né? Não o diabo, não o dinheiro. O dinheiro, a gente utiliza ele para as coisas que é necessária, para abençoar, para a obra do Senhor, para o reino de Deus. Não para ele ser Senhor, para você ser escravo dele. É isso que Jesus está falando. Jesus fala sobre o rico e a sua entrada no céu, né? Aí fala em Marcos 10, 23 e 1 Timóteo 6, capítulo 9 e 10. Quinto conselho, né, que ele está falando. Dar frutos. O seu discípulo precisa dar frutos, ou seja, ganhar alma. Jesus disse, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se ele morrer, dará muitos frutos. Está falando que a gente tem que ganhar alma. A gente vai entrar no céu, mas a gente não vai entrar no céu sozinho, não. A gente tem que levar outras pessoas, né, para o céu também. Como? Influenciando ela, mostrando o caminho através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida. Existem pessoas que caminham passos largos para a perdição e essas pessoas caminham outras pessoas também, influenciam outras pessoas para fazer coisas erradas. E a Bíblia está ensinando aqui ao contrário, que a gente tem que ensinar sim as pessoas o caminho que ela tem que andar, através da palavra de Deus, né? A gente ensina o caminho certo. A palavra de Deus é quem nos guia. Ela é o manual, ela é o mapa, ela é o tesouro. Ela é a boca de Deus, ela é a palavra de Deus, né? Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. João capítulo 12, 24, 25. Não devemos morrer para os nossos ele fala assim, nós devemos morrer para os nossos desejos egoístas e deixar Cristo governar a nossa vida e começar a produzir frutos do Espírito. Que frutos são esses? É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Está escrito no livro de Gálatas 5, 22 e 23. O mesmo Espírito Santo que capacitou a Jesus, ele há de nos capacitar a ter uma vida santa e uma vida de renúncia. Amém, amados? Agora aqui nós vamos entrar para a palavra de Deus que fala assim.
Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, né? Então a gente pode observar que João estava escrevendo essa carta para a igreja, para os fiéis. Logo que o cristianismo surgiu, apareceram versões adversas, alternativas da mensagem dos apóstolos a respeito da pessoa de Cristo e da sua obra. Surgiu várias heresias na área dos solteiros, o legalismo que fala da obra da lei para ser salvo, e surgiu também as seitas, o gnosticismo que está sendo explicado nesta carta também. E os gnósticos diziam nessa visão que a matéria era má e o espírito é bom. Eles existiu em meados no século I, né? Até o século V. Era influenciado pelo platonismo ou neoplatonismo. Tinha a origem em Platão. Eles ensinavam e viviam errados, pois Deus habita em nós. Somos templo do seu Espírito. O que estava acontecendo era os falsos cristãos estavam espalhando mentiras, né? Eles iam de casa em casa, esses falsos profetas, e João estava combatendo com a palavra de Deus, que a gente combate o mal. A palavra soberga é levando a palavra de Deus, é mostrando a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e vos libertará. Então era isso que João estava mostrando aqui nessa carta. A palavra epístola significa carta. João escreveu essa carta aos fiéis, à igreja, para que eles não fossem enganados, para que eles não fossem corrompidos com essas falsas seitas e heresias, essas mentiras do diabo, né? Ora, o que estava acontecendo era os falsos cristãos estavam espalhando mentiras que Deus abomina eles, mentiras que Deus abomina. Eles são muitos espertos, né? Então aqui o diabo ele é mentiroso, irmã. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ele tenta todo instante enganar, disturpar a palavra de Deus, torcer a palavra de Deus. Porém, aquele que anda no Espírito e não na carne, entende claramente o que Deus quer falar. Então, João, escrevendo as epístolas, ele ensina a amar só a Deus para não perder o caminho do céu. Ele endereçou essa carta aos fiéis. Segundo algumas fontes, ele escreveu às igrejas da Ásia Menor, perto de Éfeso. Então aqui o pastor João estava muito preocupado com essas ovelhas, né? E o que estava acontecendo, que chegou ao seu conhecimento, que as heresias, as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos estavam sendo infiltrados dentro da igreja, estava sendo ensinada a seu povo, né? O povo de Deus. Então ele teve a preocupação e o cuidado de escrever essa carta, essa palavra de Deus, nos ensinando a seguir os passos de Jesus, os passos verdadeiros, qual nós devíamos seguir é os passos de Jesus. Aí aqui ele fala: meus filhinhos, lendo aqui novamente, meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo, né? Então ele fala carinhosamente, ele está tratando a igreja com muito carinho. Eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele está falando, se vocês pecar, não se justifique a ninguém, não se aproxime de ninguém, mas se aproxime de Jesus, porque Ele é advogado, Ele é Senhor, Ele vai julgar a tua causa e Ele vai te perdoar, né? Jesus está junto ao Pai, Ele está ali para resolver qualquer questão, né? Aí versículo 2 fala: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também
pelo de todo mundo. Ele está falando aqui que Jesus, que foi quem morreu por nós. Jesus, ele deu a sua vida por nós, né? Jesus, ele nos ama tanto que a palavra propiciação significa sacrificar, né? Ele sacrificou, ele ofertou a sua vida por nós, pelos nossos pecados, para que nós fôssemos limpos do pecado, lavado com seu sangue carmesim, e se chegasse de novo a Deus, né? Ele religou o homem a Deus. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, ele é o sacrifício, ele é a oferta. E não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Então Jesus morreu foi pelo mundo inteiro. Então uma alma tem um valor muito grande para Deus. Deus não quer que nenhum se perca, nenhuma vida morra. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Existe um hino que fala: irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Então uma vida tem muito valor para Deus, né? Tem um preço de sangue. Jesus deu a sua vida, Jesus foi humilhado, passou grandes afrontas, foi crucificado, uma lança ultrapassou seu peito, para que eu e você hoje estivéssemos aqui livres para falar do seu amor, da sua graça. As correntes do pecado as correntes que nos amarrava, que nos afligia, Jesus quebrou todas, né? Dando a sua vida por amor a nós. Versículo 3 fala: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Então, ele está falando, João, que todo aquele homem, que toda aquela mulher que ama a Deus, ele guarda o mandamento de Deus no seu coração. Que hoje em dia, no Novo Testamento, esse mandamento foi resumido em 2 mandamentos, que é amar a Deus, como eu falei, sobre todas as coisas, e amar o próximo como a si mesmo. Então, se você conseguir guardar esses 2 mandamentos, você guardou toda a lei, você guardou todo o ensinamento poderoso do Senhor nosso Deus. Versículo 4 fala: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Então aqui João está falando que todo homem, toda mulher de Deus que diz que é de Deus e que ama a Deus, né, que não guarda esses mandamentos, ele não está sendo verdadeiro em si, ele está sendo mentiroso. E mentiroso, quem é mentiroso é filho do diabo. Então existem muitas pessoas professando a fé, dizendo que tem Deus, mas não consegue amar, não consegue perdoar, não consegue ter misericórdia, não consegue estender uma mão amiga para ajudar ninguém, é egoísta, só pensa nele, né? Se pisar no seu calo, ele já desvia, não tem raiz. O crente tem que ter raiz, tem que ter fundamento na palavra de Deus, né? Tem que ter fundamento. Versículo 5 fala: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então a Bíblia fala que quando a gente quer conhecer, quando a gente quer entender que Cristo está na nossa vida, é quando a gente guarda os seus mandamentos, quando a gente guarda a sua lei. Aí Deus vai se aperfeiçoando em nossas fraquezas. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Porque nós não sabemos tudo, nem temos tudo. Só quem tem tudo e sabe tudo é o Senhor, né? O nosso conhecimento aqui é um conhecimento limitado. Porém, Deus, ele sabe de todas as coisas. O conhecimento de Deus, ele é extenso, ele é maior. Porém, a gente tem que dar lugar ao Senhor todos os dias. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, né? Fala que a gente tem que se examinar e ver o que é que há de errado na nossa vida, sem que as pessoas nos apontem, sem que as pessoas observem esses erros na nossa vida como um binóculo, né? Veja de forma grandiosa esse pecado em nossa vida e venha nos afrontar, venha jogar na nossa cara, venha passar em nosso rosto, né? Ele está falando a respeito do inimigo. O inimigo é quem faz essas práticas. Quando um servo de Deus e uma serva de Deus quer chegar
diante do seu irmão para lhe exortar, ele tem que ir com amor. Toda exortação, ela vai junto com amor, né? Porque Jesus, ele abre a ferida e ele passa o bálsamo, ele mesmo cura. A palavra de Deus corta e o amor, ele passa o bálsamo, ele cura. Versículo 6, para finalizar essa palavra, e outros versículos mais que eu vou ler, fala: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então aqui está falando que a gente tem que andar nos passos de Jesus. Alabra subiergue. Nós não podemos andar nos passos do homem, mas nós temos, porque os passos do homem são passos errados, errôneos, fracos, rasos, passageiros, né? Sujeito a errar. Mas nós temos que andar nos passos de Jesus. Jesus, ele é o que? Ele é perfeito em tudo que ele fez no seu modo de vida como homem, 100% homem. Ele foi perfeito e 100% Deus. Ele também foi e ele é perfeito. Como homem, ele amava, ele perdoava, ele trabalhava, ele fazia as coisas de forma certa. Ele fazia as coisas para glorificar o nome do Pai. Ele nunca fazia as coisas para dizer que foi ele. A gente nunca viu Jesus se apresentando e dizendo que é ele, que foi ele, que é para ele, que é por ele. Mas a Bíblia é quem fala dele, diz que tudo é por ele e para ele. Todas as coisas são dele. Então Jesus, ele nunca quis a glória para si, mas ele sempre devolveu e colocou a glória no Pai. Sempre ele deu a glória e a honra ao Pai. Quando ele foi morrer na cruz do Calvário, ele falou: Senhor, Pai, eu vou tomar esse cálice porque eu estou seguindo teus passos, porque tudo te pertence, porque a glória é tua, o mérito é teu. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então isso é um verdadeiro discípulo, isso é um verdadeiro Deus, isso é um verdadeiro Senhor. E é esse Senhor que nós temos que seguir os passos dele, o exemplo dele. Jesus, como homem, ele foi humilde, ele foi manso, ele foi bondoso, misericordioso, sincero muitas das vezes. Muitas das vezes ele trouxe uma palavra dura, mas também ele trouxe uma palavra de descanso, um bálsamo, uma palavra de paz, de ânimos, as boas novas. Mas também quando ele tinha que confrontar os fariseus, né, o pecado, ele falava duramente para que aquele mal fosse arrancado pela raiz. Então é assim que nós devemos viver. Seguir os passos de Jesus é imitar ele, é fazer o que ele fazia, fazer as suas obras. Aleluia, glória a Deus. E aqui adiante, nesse mesmo versículo, nesse mesmo capítulo, fala, no versículo 15: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se a pessoa diz que é crente e ama o mundo mais do que a Deus, está colocando Deus em segundo lugar, o amor de Deus verdadeiramente não está no coração desse homem e dessa mulher. Quantas pessoas se intitulam cristão? Quantas pessoas estão no meio gospel, estão na mídia, dizendo que é um crente verdadeiro, mas ele bebe, ele fuma, ele se prostitui, ele está servindo a dois senhores, servindo a Deus e ao diabo. Então ele está servindo ao mundo, ele está vivendo no engano, está debaixo do jugo do pecado. Essa pessoa não é um cristão verdadeiro, porque um cristão verdadeiro, ele é conhecido pelas suas obras. Pela árvore, a gente conhece o fruto. Toda árvore boa, ela dá bons frutos. Agora, toda árvore má, ela dá má fruto. Não tem como você jorrar água doce e água salgada dentro de você. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Não existe esse meio termo, esse negócio de ficar em cima do muro, né? É isso que Jesus está falando. Se decida hoje. Quem é o seu Senhor? Quem é o Senhor da sua vida? Se é Deus, então deixe Ele reinar na sua vida, deixe Ele ser o centro da sua vida, né? E aqui versículo 16 fala: porque
porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, né, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então ele está falando aqui das obras da carne, né? O mundo só oferece o quê? Prazer momentâneo, né? A palavra concupiscência significa cobiça de bens materiais. Então a pessoa que cobiça, que corre atrás dessas coisas vãs, é como se estivesse correndo atrás do vento. Ela nunca vai alcançar, ela nunca vai chegar em lugar nenhum, porque as obras da carne, elas são inclinadas e voltadas para a morte, para o espírito da morte. A Bíblia diz que as obras da carne é paixões, lascívia, é feitiçaria, é mentira, é glutonaria, comer demais, é fofoca. Então as obras da carne é voltada para o fundo do poço, para a pessoa que quer cair no abismo. A pessoa que está caminhando para o abismo, ela está voltada para as obras da carne. Mas a Bíblia nos aconselha que a gente tem que seguir e andar no fruto do Espírito, seguir o caminho de Deus. O caminho de Deus é um caminho justo, um caminho reto, um caminho santo. O fruto do Espírito é amor, paz, benignidade, longanimidade. É totalmente diferente das obras da carne. Aí aqui fala, para finalizar, e o mundo passa e a sua concupiscência, suas obras, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, né? Então Deus é fiel, permanece para sempre. O homem e a mulher de Deus, quando ele sai dessa vida, ele continua em outra vida. Ele continua onde? Lá no céu, vai morar com Deus, vai desfrutar de tudo que o Senhor tem reservado para os santos, para os fiéis que estão lá na Nova Jerusalém, na Cidade Santa. E para que a gente venha chegar nesse lugar, é necessário a gente ter uma caminhada de renúncia, uma caminhada santa, observando e andando sempre nos passos de Jesus. Amém, amada? Agora aqui eu vou fazer um resumo dessa palavra que fala assim: epístola. Epístola significa, a palavra epístola significa carta. No grego, ordem ou mensagem. No latim é carta mesmo. João era evangelista, foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Ele escreveu 2 João, além do evangelho e do livro de Apocalipse. O nome João vem do hebraico, Deus perdoa. O significado do nome João é Deus perdoa, ou Deus é misericordioso, ou Deus é benevolente. Então, esse significado do nome João é um nome maravilhoso, né? Data provável dessa epístola provavelmente ela tenha sido escrita, seria em os anos 85 a 90 da era em Éfeso. A propiciação significa sacrifício ou oferta para agradar ao seu Deus. Era isso que os discípulos da época faziam, as ofertas, né? Os sacerdotes faziam em prol do povo, pela sua vida, pela nação. Concupiscência significa cobiça de bens materiais. Versículo que fala sobre os passos de Jesus, Deuteronômio 5:33. Andarei em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vós suceda e prolongueis os dias na terra, que é a vez de possuir. Salmo 119, versículo 133, fala: ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. João 8, versículo 12, fala também sobre andar nos caminhos do Senhor, andar nos passos de Jesus. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5, e Mateus capítulo 10, 38. E Marcos capítulo 8, 34 fala:
E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Isso aí foi Jesus. Jesus chamou os seus discípulos, né? Chamou os seus discípulos em particular e ensinou a eles, né? Claramente. Se vocês querem vir após mim, quer seguir os meus passos, quer ser meus discípulos, meus seguidores, negue a si mesmo, negue os seus desejos, as suas paixões, a concupiscência da carne, dos olhos, né, da mente, da vida. Negue-se, negue tudo aquilo que tua carne quer te oferecer, que é prazeroso, que vai contra a palavra de Deus. Diga não. Jesus estava falando, diga não. Diga não para o mundo, diga não para você mesmo, para os seus desejos, para a sua vontade. Diga não para a sua opinião, diga não para o seu coração, diga não para os seus caminhos e diga sim para os meus caminhos. Diga sim para o seu Deus, sim para os seus passos, né? Os passos de Jesus, né? Siga meus passos, seja reto, seja justo, seja honesto, que a tua balança tenha uma medida e um peso só. Era isso que Jesus queria dizer. E é isso que nós devemos aplicar na nossa vida todos os dias. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por esse dia. Peço, Senhor, que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Senhor, vai libertando, vai convertendo, vai transformando vida, vai mudando cativeiro, mudando história, vai limpando a mente, limpando o coração, guiando os passos da tua igreja, do teu povo. Confirma os passos do justo e confirma a bênção e a vitória sobre a vida daquele que está recebendo a tua palavra como bálsamo. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém.